Este é o Borco e a Furna, ensaios arqueológicos e patrimoniais sobre o bem cultural viola de coxo e a sociedade pantaneira, de Yuri Zacra. A obra foi publicada em 2025 com apoio do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul, FIC-MS, pela Ofícios Terrestres Edições. Neste conjunto de ensaios, a viola de coxo, instrumento tradicional do Pantanal, é colocada no centro de uma investigação que não se limita à música nem à etnografia. A viola aparece como ponto de encontro entre técnicas, formas de vida, materiais, histórias e disputas de sentido. O autor investiga seus contextos sociais, seus modos de fazer, suas ligações com o território, com os ofícios, com os rituais e com o imaginário coletivo. A abordagem é crítica, mas também criativa, contestadora, mas não panfletária, engajada sem cair na rigidez das convenções acadêmicas. O título do livro, O Borco e a Furna, já antecipa a proposta. Pensar por pares, por formas inversas que se entrecruzam e se tornam inseparáveis. É o côncavo e o convexo, presente nas violas, nas canoas, enfim, na totalidade dos coxos e nos aterros e morrarias. Como o sertão e a água, invenção e tradição. O livro parte de uma pergunta simples. Por que a viola se chama de coxo? Ao seguir essa trilha, os capítulos desdobram temas que envolvem a história das navegações no oeste brasileiro, o trabalho com madeira, a relação entre cultura material e memória, os regimes de nomeação no patrimônio, a presença indígena, os fluxos fluviais das bandeiras e os silêncios institucionais. Dividido em 8 capítulos independentes, mas conectados por um fio interpretativo, o livro avança dos debates conceituais à vivência de campo. Mesmo que apenas parte dos textos sejam narrados, a seguir apresentamos um breve resumo de cada capítulo para situar o ouvinte no percurso da obra. Resumo dos capítulos. 1. A ladainha do boi. O livro começa com uma pergunta que parece banal. Por que a viola se chama de coxo? Partindo dessa dúvida, o autor contesta explicações oficiais e institucionalizadas, como a ideia de que o nome se deve a um instrumento lembrar um coxo de alimentar gado. Com base em depoimentos, estudos e observações, o capítulo propõe outras interpretações, revelando como as palavras carregam camadas de sentido moldadas por disputas, memórias e apagamentos. 2. Do nome às coisas. Aqui, o foco está na linguagem e na autoridade. Quem tem o poder de nomear um bem cultural? E o que se perde ou se cristaliza quando um nome passa a ser oficial? O texto investiga a relação entre os nomes dados aos objetos e os modos de existência desses objetos, num terreno onde o simbólico e o político se entrelaçam. Um capítulo que questiona as estruturas do reconhecimento patrimonial. 3. Canoas e museus e monções. Este ensaio desloca o olhar para as águas e para os caminhos fluviais que moldaram o território pantaneiro. A partir da ideia de que os rios também são espaços de memória, o autor conecta o passado das monções, a cultura das canoas e o modo como os museus reconstroem ou silenciam essas histórias. O capítulo propõe que o patrimônio não está só nos objetos fixados, mas nos fluxos que os atravessam. 4. A comunhão ferramental. Entrando na oficina, este capítulo mergulha nos instrumentos de trabalho associados à construção da viola. Serrotes, enxós, goivas, mas também gestos, modos de fazer, conhecimentos transmitidos. Ao descrever os materiais e as práticas do ofício,
o texto mostra como técnica e tradição se entrelaçam, não como algo parado no tempo, mas como uma forma viva de agir sobre a matéria e o mundo. 5. Carrancas e maracatins ao som da viola e outros bailados. Este capítulo percorre o universo das festas populares, folguedos e manifestações materiais originadas no tempo ainda colonial a partir dos entrecruzamentos etnoculturais do Brasil Central. Mais do que um catálogo, o autor se interessa pelas relações entre brincantes, instrumentos, repertórios e modos de encenação, sobretudo do que poderíamos compreender de uma dimensão folclórica ainda a ser melhor estudada dos bandeirantes. 6. A viola garera e o que a língua guató pode nos dizer sobre o coxo da viola. Aqui, o foco se volta aos povos indígenas, especialmente os guató, e suas formas de nomear, fabricar e pensar os objetos sonoros. O capítulo aponta para outras lógicas de construção e entendimento da viola, trazendo à tona saberes que costumam ser marginalizados no campo do patrimônio. Uma reflexão sobre a escuta de vozes que não cabem no quadro institucional. 7. O borco e a furna. No capítulo que dá nome ao livro, o autor costura as reflexões anteriores e propõe um jogo de imagens entre borco e furna, dois termos que evocam formas e espaços distintos, mas interdependentes. A viola aparece aqui como condensação simbólica, feita de vazios, de volumes, de cavidades e ressonâncias. Uma espécie de ensaio-conceito em que a viola deixa de ser objeto e vira figura de pensamento. 8. Além das serras e das baías oceânicas. Fechando o livro, este capítulo assume um tom mais livre e narrativo. O autor relata uma travessia pelo Rio Paraguai, passando por paisagens, encontros e imprevistos. Ao mesmo tempo, relato de viagem, memória e reflexão, o texto costura a experiência pessoal com o percurso da pesquisa, um fecho que devolve o leitor ao campo aberto da imaginação e da dúvida. Assim, dadas as apresentações, convidamos a todos à escuta do primeiro e último capítulo. Salve nossa viola de coxo, Darão-dão!